Olá, blogueiros e internautas da grande rede. Está começando o Passando a Bola Mesa Redonda, seu encontro semanal com informação e opinião. Eu sou o Júnior Maurel e comigo para debater os principais assuntos da semana, Felipe Vasconcelos e Vitor Valente. Sem perder tempo, vamos para os destaques do programa de hoje. Fla impera no Engenhão. Tardelli coloca Galo um ponto atrás do líder. E o Z4, que continua bastante equilibrado. E lógico, a escolha do gol mais bonito e do craque da rodada. Neste fim de semana, foi disputada aí a 31ª rodada e a classificação ficou assim. O Palmeiras continua na liderança, agoniza, mas não sai da liderança com 54 pontos. Em segundo, o Atlético Mineiro, um ponto atrás, 53. Em terceiro lugar, o Internacional, 52 pontos. E em quarto, o São Paulo, também 52. Aí no Z4, na zona de rebaixamento, em 17º, o Náutico com 32 pontos. Em 18º, o Botafogo, também com 32 pontos. Em 19º, o Sport com 29. E na lanterninha, em 20º, o Fluminense com 27 pontos. Hoje aqui nós vamos começar aqui esse bloco, né, de Série A um pouco diferente. Ao invés dos nossos comentaristas aqui, o Felipe e o Vitor, destacar 2 jogos, vamos analisar essa primeira parte da tabela, aí, os 6 primeiros, né? Que o Cruzeiro é o intruso da vez, está entrando, tem que falar do Cruzeiro. Então a gente começa aqui fazendo um apanhadão desses líderes do campeonato, porque o campeonato é o mais equilibrado da história dos pontos corridos. Nós temos aí, para vocês podem perceber, né, do primeiro ao quinto são 3, do primeiro ao sexto são 6 pontos. Isso aí nunca chegou nem perto. Nos outros campeonatos, 13, 10 pontos. O Vitor pegou os números aí, né? Tem, no ano anterior, o ano passado, foi o que mais a gente teve a menor diferença. Foram 4 pontos a diferença do primeiro ao quinto. E nos anos anteriores, tinha uma média sempre de 11 pontos. E chegou a ter 13 pontos. Verdade, entre o primeiro ao quinto. Então, é um campeonato que está sendo muito brigado. Eu começo com o Felipe, mas logo depois o Vitor já entra nessa mesma pergunta. A gente pode discutir aqui, né? Vamos discutir tudo. Também, né? Mas eu queria a primeira para lançar, porque o Palmeiras, como jogou na quarta, a gente não vai falar muito do Palmeiras. Só uma coisa, o campeonato pegou, porque o Palmeiras deixou? Porque o Palmeiras deixou e já que ele falou que o jogo foi na quarta-feira, só uma coisa que eu escrevi no blog, uma pesquisa que eu fiz, que tem muito a ver em relação com isso. Eu fiz uma pesquisa em relação a todos os outros anos de pontos corridos, né? Começou em 2003 e nunca, na história dos pontos corridos aqui no Brasil, o time que terminou como campeão ficou em 4 rodadas seguidas, somou apenas 1 ponto, que é o caso do Palmeiras hoje. O Palmeiras vem de um empate e 3 derrotas consecutivas. Isso nunca tinha acontecido com nenhuma das equipes que se sagrou campeã no final do Brasileirão, né? Então esse é um dado que a gente tem que levar em consideração, porque o Palmeiras realmente está patinando muito e acho que preocupa esse momento, né? Outro dado curioso, até comparando com os anos anteriores, ano passado também foi a única vez em que um time chegou na 31ª rodada como líder e não foi campeão. O Grêmio. E como era a menor diferença também, sendo a gente tem uma diferença menor ainda. É verdade. E para piorar, a gente tem uma legião de 4 times chegando perto do Palmeiras. Vitor. Então, quer dizer, esse título do Palmeiras começa a se desenhar meio que escorrendo dos dedos. Tá tão louco o campeonato, porque não é nada impossível que na segunda-feira a gente esteja aqui no programa comentando o Palmeiras em 5º lugar. Nada. E não se a rodada se repetir, como foi a última, o Palmeiras cai pra 5º, todo mundo passa ele. A gente até brincou, gente. Daqui a 2 rodadas a gente pode ver, por exemplo, Flamengo e Cruzeiro brigando pela ponta ali já por 1 ponto. Quer dizer, Cruzeiro e Flamengo hoje que são 5º e 6º colocado. Quer dizer, e aí se a gente for fazer aquelas brincadeiras que a gente fala de comparar com o resto do mundo, todos os campeonatos agora, os europeus agora estão começando, a gente pode analisar o italiano e tal. Já tem 2, 3 times ali com uma vantagem de ponto e acabou. No máximo tem um intruso que vai tentar brigar. Geralmente até o final, é assim, né? São aqueles geralmente times é assim. Mas o Campeonato Brasileiro é muito bom, né? E acho que ainda tem essa, acho que tem outra coisa. Quer dizer, fora o fato do equilíbrio, você tem jogos, por exemplo, a gente viu essa rodada agora, foi fantástica. A gente teve 5 clássicos e todos os melhores, 4 clássicos, teve o Atletiba também, 5, todos muito bons. Não é aquele futebol que você fala, puxa, que jogo chato, vamos parar de ver jogos bons, jogos que a gente pode parar e ver tranquilamente que é jogo bom. Inclusive. Verdade. Nesse momento aí, jogando bola, vocês concordam que é Flamengo e Cruzeiro. O Galo também. E o Galo mais até do que o Cruzeiro, acho que ainda o Galo. Pra gente começar por um time, citando isso, essa vitória do São Paulo em cima do Santos, tem esse caráter como o pessoal, até o campeão voltou? Dá pra imaginar de novo isso? Eu acho que tem, por ser um clássico e também pelas circunstâncias do jogo, né? O São Paulo saiu atrás
empatou, ficou atrás novamente, virou o jogo, Verdade. sofreu o empate e ainda teve força para chegar lá e fazer um gol até muito simbólico, né? O primeiro gol do Rogério Ceni no ano, né? Que é um fator que volta Exatamente. forte, quer dizer, é um cara que teve ele presente, muito presente nos outros 3 Você títulos. não vai contar com ele contra o Inter. Ele foi expulso, mas Enfim, mesmo assim, aí, né? O Rogério aí são foi expulso fatalidades. e mandou muito mal mais pela depois. simbologia Lógico. do gol, né? Foi o primeiro no ano, isso é um fator raro. Outra realmente, simbologia é o bom futebol do Hernandes, né? Jogou muito bem. Diretamente ligado à boa produção do São Paulo. Eu acho que o São Paulo O Washington fazer gol e voltou. tudo O mais. São Paulo ganha muita moral e num momento essencial, porque na próxima rodada o São Paulo recebe o Internacional, confronto direto ali de dois times que estão Jogão, brigando. jogão. Jogaço. Recebe o Inter. Valendo a terceira posição. Pode valer até a liderança, né? Não, as duas rodadas do São Paulo são maravilhosas, assim, maravilhosas. Ele recebe o Inter, que ele pode tirar ponto, e depois visita o Barueri. Com a força do São Paulo, pra gente imaginar que... Eu acho que não visita, não. Acho que recebe o Barueri. Primeiro turno foi lá, 2-1. Foi até o primeiro Verdade, jogo na que o São arena, Paulo né? ganhou fora de casa no ano. Eu acho que assim, acho que hoje... se a Vai, gente 2 for- jogos em casa. 2 jogos Por mais seguidos em estranho casa. que pareça isso, hoje dos 5 primeiros, e aí se você for até o 6º com o Cruzeiro, o menos favorito é o Palmeiras. É. Você tem o Galo, que está muito bem, né, subindo uma ascensão, voltando, né, essa ascensão. O Inter a gente não pode desprezar também, acabou de vencer um Grenal, não é bobeira. O São Paulo, como o Vasconcelos já falou muito bem, o Flamengo vindo uma arrancada e o Cruzeiro. Quer dizer, só o Palmeiras que não resolveu parar de vencer. E você né? vê, o Palmeiras encara um Goiás sem Wagner Love e sem o Cleiton Cleiton Xavier, que vai ficar um bom tempo fora. Depois tem o jogo contra o Corinthians, que é em campo neutro, mas um jogo eu tava muito pensando complicado. muito nesse jogo, né? E podem falar assim, mas o Corinthians não briga por mais nada, mas um clássico briga contra o Palmeiras, tendo tomado pra de 3-0, prejudicar o Palmeiras, vai com querer certeza. prejudicar de qualquer maneira, né? Enquanto, cara, o Internacional visita o São Paulo e depois tem um jogo contra o Botafogo. O Atlético tem Fluminense e Goiás. Aí o Flamengo tem Fora de Barueri. casa, né? Fora de Esse é um casa, fator 2 jogos que- fora de casa. O Flamengo tem o Barueri e Santos. E o Cruzeiro tem Santo André e Fluminense. Por isso que eu também coloco o Cruzeiro nessa leva. Eu acredito que o Cruzeiro faz 6 pontos. O Cruzeiro tem a melhor, realmente a tabela do Cruzeiro é a melhor, né? O Cruzeiro cresceu bastante, né? E na 34ª rodada ele encara o Sport, depois desses 2 jogos. Ele visita o Sport na ilha. Que é um jogo difícil. A chance do Cruzeiro fazer 9 pontos não é descartável. E aí com 9 pontos ele... Eu só acho que, entra ali, tudo né? bem, a gente tem que contar com favoritismo, obviamente, do time que está lá em cima em relação ao time que está embaixo, mas a gente tem que ver também, nessa reta final de campeonato, esses times que um estão lá desespero embaixo, total, eles né? vão estar jogando a vida. Então, por exemplo, o Maurel falou, vai jogar com o Sport. O Sport faz uma campanha ridícula, é o penúltimo colocado, mas vai jogar em casa, onde tem vencido jogos, e vai jogar com a faca nos dentes, né? Porque pode ser tipo a última chance do Sport de E conseguir fez um jogo permanecer na primeira aguerrido com o divisão. Havaí em Florianópolis. Fez, Um jogo brigado lá. Não, abriu 2-0. Abriu 2-0. Sofreu um empate de tinha bobeira. falado dessa... E acho que o dessa Campeonato zona de Brasileiro é baixo. até difícil da gente analisar. Acho que não dá pra você montar um estudo muito científico sobre o Campeonato Brasileiro. Por isso, quer dizer, no momento que você coloca, por exemplo, sei lá, Palmeiras e Sport. Foi o Palmeiras e Sport que você falou agora? Não. Não, Cruzeiro e Cruzeiro- Sport. Cruzeiro e Sport. 34ª rodada. Quer dizer, o Sport era um time que podia, até o início do ano, a gente dizia que ele podia estar tranquilamente entre os 4 primeiros. Os 4 primeiros exagerei, mas brigando ali tinha pela uma frente, projeção pela parte de pra cima isso, da né? tabela. Né? E não mudou muito o time, ou seja, não é um time fraco. Não é um time, se você for, por exemplo, numa Alemanha, você pegar um Energy Cottbus da vida, um time que tá completamente... Você sabe que não vai a lugar nenhum. Rolou um Wolfsburg aí, né? O Hoffenheim ganhando no primeiro turno, mas foi uma coisa típica. Exatamente, quer dizer, então você tem aí o próprio Havaí que tá fazendo uma campanha muito boa. Então todos os times são muito nivelados, os 20 primeiros são muito nivelados, né? Qualquer coisa pode acontecer. Pra jogar agora pra vocês comentarem aqui, eu fiz um exercício em casa, é até daqui que eu tô olhando esses resultados, projetei as 2 rodadas e a 34ª como que eu acredito que pode ser uma rodada bem decisiva. Do final de semana que vem, né? Do final de semana que vem. Eu botei aí os jogos do Palmeiras, né, Goiás e Corinthians, botei o Palmeiras conquistando 1 ponto. Atlético Mineiro, 3, eu acho que ele perde para um dos dois, ou Fluminense ou Goiás, são 2 jogos fora de casa. O Internacional visitando o São Paulo, depois recebendo o Botafogo. E aí São Paulo com Inter e Barueri, Flamengo com Barueri e Santos. E o Cruzeiro, que já falou, né? Santo André e Fluminense. Eu coloquei 3 pontos pro Atlético, 4 e 4 pro São Paulo, 6 pro Flamengo e 6 pro Cruzeiro. Acreditando, como eu falei, que na 34ª rodada, Flamengo e Inter estariam, Flamengo e Atlético Mineiro estariam na frente, Flamengo em primeiro e Atlético em segundo por 1 ponto, Inter em terceiro com 56 e quarto São Paulo com 56, e aí Palmeiras em quinto e o Cruzeiro em sexto com 54. É uma projeção, tem a seu, como é que a gente pode dizer? Tem sentido o que você está falando, mas hoje acho que justamente o que a gente está falando aqui que é o campeonato que não tem sentido. Não tem sentido, exatamente. Acho que não dá pra gente fazer pode projeção. chegar Fato. Pode chegar o Palmeiras ganhar 2 e o Palmeiras abre de novo. Lógico. Pode acontecer, né? Por isso que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito bom e
é isso, né? Essa parte lá de cima, como deu pra ver aqui, muita discussão. É muita confusão. Acho que projeção é algo que não se deve fazer nem pra uma, nem pra duas, né? Rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas é um exercício maravilhoso, é um exercício muito bom. Quem diria que o Palmeiras ia perder pro Santo André? Não, Depois do resultado, parece um resultado 100% E mergulhou normal, numa crise tremenda. Nesse próximo bloco, agora no segundo, a gente vai analisar agora a parte de baixo. O Z5. É Z5 porque são 5 times brigando aí por um para escapar e 4 para descer. Encerramos aqui esse bloco. Daqui a pouquinho a gente fala de zona de rebaixamento. Até já.